Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Joelma. Boa noite, Daniel Serra. Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje aqui. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Seja bem-vindos. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Gabriel. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre a reforma tributária. Agora, nessa live de hoje, não especificamente sobre a emenda constitucional 132, que foi a que trouxe a reforma tributária, apesar que a gente vai dar só uma introduçãozinha nela ali em relação do tema de hoje, mas o objetivo principal aqui é passar para vocês o projeto de lei que foi enviado para a Câmara sobre a reforma tributária. Então nós tivemos aí um primeiro projeto de lei que visa regulamentar a reforma tributária, tá? Que foi enviado para a Câmara aí recentemente, e o bate-papo nosso hoje aqui ele vai se ater a esse projeto de lei, tá? E eu já vou adiantar aqui para vocês que estão ao vivo, você que está assistindo aí depois, que o que a gente vai falar aqui hoje é em cima de um projeto de lei, tá? Não é a lei complementar ainda que está regulamentando, é um projeto de lei. Então a reforma tributária está começando a tomar corpo, porque ela vai efetivamente aí, poder produzir os seus efeitos, né, os efeitos mais diretos pretendidos aí pela emenda constitucional 132, quando for aprovada a lei complementar. Então hoje a gente vai estar falando do projeto. Então o que eu estou falando, o que a gente vai discutir hoje aqui, pode ser que lá na frente, quando o texto for analisado pelo Congresso, pode ser que mudanças aconteçam. A gente vai estar baseado hoje aqui naquele texto que o governo federal enviou para a Câmara de Deputados. Tudo bem? Para a gente deixar bem alinhado aqui para vocês esse início, tá bom? Para você que já começou aí. Agora que eu já fiz essa breve introdução, eu vou dar uns recados e depois eu volto aqui para a gente, tá? Primeiro, pessoal, na segunda-feira, dia 6 de maio, né? Se você... Hoje a live está sendo realizada no dia 2 de maio de 2024, tá? Se você está assistindo até essas datas que eu vou falar aqui para você, você vai estar no prazo aí, tá? Então, no dia 6 de maio, a Escola de Tributos Municipais estará com concurso da fiscalização aí do ISS bancário, tá? Então, o último dia para fazer a adesão e poder participar da gravação ao vivo, né, e poder interagir com o professor, se você fizer a inscrição até o dia 4, que é no sábado. Então, a gente tem aí mais 2 dias só praticamente, está no preço promocional de R$ 690. Você pode entrar no link, tá? O link está aqui na bio do Instagram, ou você pode procurar no site também da Escola de Tributos Municipais, tá? escoladetributosmunicipais.com.br. Vai lá e aproveita até o dia 4, está no preço promocional de 690, e a aula vai ser gravada no dia na segunda e na terça-feira, dia 6 e 7 de maio, tá bom? Aí você pode participar ao vivo. O Jorge Borba falando aqui que está matriculado. Tá bom? Um outro recado também para vocês, até o Jorge faz parte aqui, é o Clube do Fisco. Convido vocês a conhecer o Clube do Fisco da Escola de Tributos Municipais. É um clube que traz inúmeras vantagens, materiais, aulas gratuitas, descontos em cursos, tá? Inclusive nesse do ISS aí, de bancos que eu acabei de falar, né? Fiscalização do ISS bancário. Também descontos aí que chegam a até 80%, dependendo do seu perfil dentro do Clube do Fisco, tá bom? Então, dado o primeiro recado do ISS bancário, o segundo do Clube do Fisco, e um último, a gente está com um curso aí com um preço promocional de R$ 119 apenas. Esse curso é gratuito para quem é membro ativo do Clube do Fisco, tá? Que é o curso de retenções do ISS, quando o prestador de serviço é optante do Simples Nacional, tá? Então, isso também, o link você pode acessar aqui, vai estar na bio do Instagram, tá? Ou você pode acessar o site também e procurar lá na aba cursos, você vai ter esses cursos aí que eu te falei, tá bom? Então, o ISS bancário, tá?
e que começa na sexta-feira. As inscrições para poder participar ao vivo encerram-se agora dia 4 de maio. E a retenção do ISS dos optantes do Simples Nacional, ele é um curso gravado, a plataforma, na hora que liberar, você já pode fazer, tá? Tá só R$ 119 e vale muito a pena. No caso do retenção do ISS, se você é membro ativo do Clube do Fisco, o curso é de graça, já está lá dentro da plataforma. Se você quer fazer o do ISS bancário, quem é membro ativo do Clube do Fisco tem que verificar qual o desconto, tá bom? Boa noite, o Fernando aqui, Fernando de Sorocaba. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Anjo. Eu perdi bastante pessoas aqui entrando já, tá, pessoal? Vou ver aqui quem eu consigo visualizar aqui. Boa noite para Mayra, boa noite para Rafaela Dalsante, boa noite, Fernando. Rafaela é do Rio Grande do Sul, né, Rafaela? Boa noite aqui, o Bertoldo. Eu não me lembro a cidade, Rafaela, mas se eu não me engano, você é do Rio Grande do Sul, né? Antes de começar aqui também, boa noite, Juliana. Se vocês puderem colocar aí a cidade de vocês e o estado, tá? Vai ficar bem bacana aqui pra gente. E antes de começar até, eu queria me solidarizar aqui com o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul está passando por maus bocados em razão aí das fortes chuvas que estão atingindo ali o território do Rio Grande do Sul. Tá? Muitas cidades lá estão afetadas, foram afetadas. Tá? A situação lá em muitos pontos está bem crítica, então vai aqui a nossa solidariedade ao pessoal do Rio Grande do Sul para as inúmeras cidades. A última informação que eu vi no noticiário é que são mais de 100 cidades, mais de 110 cidades aí brutalmente atingidas aí por essas fortes chuvas. E eu vi recentemente também que mais para a região oeste do estado de Santa Catarina, que fica bem próximo ao Rio Grande do Sul, também o vídeo que eu vi, se eu não me engano, foi do município de Concórdia, também uma forte chuva, enxurradas lá. Então o sul aí, boa parte do sul está passando por situações climáticas aí complicadas, e vai aqui nossa solidariedade aqui para todos, tá? Então eu já dei um olá aqui para Juliana. Boa noite, Juliana. Boa noite, Glaucio. Boa noite, Rubens. Obrigado aí pelos foguinhos aqui, pelos corações, isso ajuda a gente. Boa noite, Luciana Neves, seja bem-vinda. Aí estamos aqui com a Juliana de São José do Cedro, Santa Catarina. São José do Cedro, Juliana, acho que é aí pro oeste aqui do estado, né? Não sei como é que tá a situação das chuvas aí. Aqui o Rubens de Rio do Sul, Santa Catarina. O Emerson da Bahia. O Jorge Borba de Joque de Jericoacoara, no Ceará. A Rafaela falando que boa noite. Ela é de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul mesmo. Eu lembrava que era Rio Grande do Sul, não lembrava a cidade. Graças a Deus nossa cidade não tem rios, somente no interior, mas nada perto do que as cidades mais baixas. Então, enfim, né? Coisas aí que é da natureza aí que o homem não tem muito como controlar, né? Mas enfim, vamos lá então. Então, iniciando aqui o nosso bate-papo. Hoje aqui a gente vai falar aqui sobre a reforma tributária, tá? Vou fazer uma pequena... a Juliana falando próximo de São Miguel do Oeste. Ah, tá. A cidade dela lá, deixa eu só rever aqui. São José do Cedro, né? Acho que é São José do Cedro, próximo a São Miguel do Oeste. Obrigado aí. Aí nós temos a Mara aqui de eu não sei falar aqui de Araçatuba, mas obrigado. Obrigado, Fábio. Boa noite. Boa noite a todos aí que se fazem presentes. Então vamos lá, pessoal. Compartilha a live aqui, tá? Cliquem aqui para compartilhar nesse aviãozinho. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, coloque aqui nesse ponto de interrogação, que vai ficar melhor para a gente. Tudo bom? Tudo bem? E se você não segue a Escola de Tributos Municipais ainda e está no Instagram aqui, vai ali em cima onde tem o tema da live, baixa e vai ter um botãozinho para você começar a seguir aí a Escola de Tributos Municipais, tá? E no YouTube também, vão lá e se inscrevam no canal, que nós começaremos provavelmente no meio da segunda quinzena agora de maio, com aulas gratuitas lá no YouTube, tá? Para quem puder participar ao vivo, a aula vai estar gratuita, pode acessar. Depois nós vamos jogar esse material, ou pelo menos boa parte dele, com exclusividade lá para o pessoal do Clube do Fisco, ou para quem fizer aquisição dos cursos, tá bom? Então vamos lá.
Bom, pessoal, hoje aqui, né, estaremos falando aqui sobre o PLP 68 de 2024, que é um projeto de lei que visa regulamentar uma parte, né, alguns assuntos da reforma tributária trazido pela Emenda Constitucional 132. Esse projeto de lei encaminhado, ele não esgota todas as novidades trazidas pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Então, é um projeto de lei que traz uma parte, né, uma proposta para regulamentar uma parte da reforma tributária. Tudo bem até aqui? E dentro desse projeto de lei, o que a gente vai estar tratando hoje aqui é sobre os fatos geradores. O que esse projeto de lei está trazendo, né, como possibilidade de fatos geradores para o IBS e para o CBS. Há cerca de 20 dias atrás, mais ou menos, eu fiz uma live aqui falando do alcance do IBS e da CBS. Até convido vocês que não assistiram, procurem no YouTube da Escola de Tributos Municipais, procura lá por Reforma Tributária, alcance do IBS e da CBS, tá? Que você vai ver lá que a gente falou naquele momento, a gente analisou só com um olhar mais em cima da Constituição, da reforma tributária, da Emenda Constitucional 132. Tá? Hoje aqui a gente vai estar olhando a proposta de regulamentação, né, trazida aí pelo projeto de lei 68, e dentro dessa proposta a gente vai estar olhando só essa questão do fato gerador, tá? Hoje aqui, para a gente fazer um recorte e não ficar distorcendo muito ali, tá bom? Então a gente delimitou aqui o nosso espaço. Deixa eu já ver aqui, alguém colocou algum comentário aqui. Maharaja, não entendi aqui. Eu não estou sabendo falar direito o seu nick aqui, tá? Ela pergunta: tem algum comentário a dizer sobre a carreira dos fiscais na reforma tributária? Olha, o que a gente vai tá falando hoje aqui, tá, é sobre os fatos geradores, tá? Então a gente não vai misturar os assuntos. Existe, até onde eu sei, tem algumas instituições trabalhando um projeto de lei para uma espécie de uma lei orgânica do fisco, tá? Mas aqui a gente vai se ater à questão dos fatos geradores, até porque senão, e se a gente falando só dos fatos geradores, já vai dar muito pano para manga. Mas assim que sair, que a gente tiver mais informações, a gente vai estar tratando também dessa questão aí dessa possível lei orgânica aí dos fiscos, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, pessoal, o fato gerador, né? O fato gerador, a gente tem, quando eu tratei naquela live que eu te falei, que eu comentei com vocês aqui há cerca de 20 dias, que foi tratado do alcance da IBS, no artigo 156A da Constituição, ele vai falar lá que a lei complementar vai instituir o IBS. Boa noite, Luan, seja bem-vindo, obrigado aí, meu amigo, pela presença. Uma lei complementar vai instituir o IBS. Tá? Assim também como vai ter uma lei complementar para instituir a CBS, até porque são tributos irmãos ali, né? E na própria emenda constitucional, ele já trazia lá a menção de que esse imposto, no caso o IBS, ele incidir sobre operações com bens materiais ou imateriais. Então a gente fez uma exposição um pouco mais detalhada disso na live que a gente tratou do assunto do alcance do IBS da CBS, tá? E inclusive os direitos sobre esses bens materiais e imateriais, e ainda a IBS incidiria sobre os serviços. Mas a gente precisava precisa ainda de uma lei complementar para detalhar melhor o que seria isso, tá bom? E na proposta enviada pelo governo federal ao Congresso, com o objetivo de regulamentar uma parte da Emenda Constitucional 132, que é o projeto, que é o PLP 68 de 2024,
ele traz lá no artigo 4º, lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui de um projeto de lei, não é a lei ainda, isso aqui é só para a gente ter um cheiro de como que as coisas estão caminhando, tá? É possível, né, que algumas modificações ocorram, como é natural, porque isso vai para um debate lá na Câmara dos Deputados, vai debater também no Senado Federal. Então, o que a gente está falando aqui é desse projeto de lei, não é a lei ainda, tá? Fiquem só ligados a isso, tudo bem? Então, esse PLP lá no artigo 4º, ele vai trazer lá a seção 1 do capítulo, deixa eu só ver aqui, do capítulo 2, ele está trazendo ali na seção 1 do fato gerador, tá? Então, ele traz lá quais são as situações que estão previstas a incidência do IBS e da CBS. Ah, mas por que IBS e CBS? Pessoal, o próprio texto da Constituição, da emenda constitucional 132, está falando lá que o IBS e o CBS vão ter os mesmos fatos geradores. Tá? Então, essa lei aqui ela vai servir tanto para o IBS como para a CBS. Tá bom? E ela institui o IBS. Tá bom? Quer dizer, caso ela venha a ser aprovada nesse formato. Tá? Então, vamos lá. O que é o fato gerador? O que está prevendo o projeto de lei lá no artigo 4º? Como fato gerador, ele está prevendo as operações onerosas com bens e serviços. O que isso quer dizer? Ele está dizendo aqui que, nesse primeiro momento, analisando só esse primeiro inciso do artigo 4º, que são as operações que envolvam aí uma certa onerosidade, ou seja, que alguém que está comprando tenha que dar algo de valor para outro alguém. Tá? Normalmente isso acontece com dinheiro, mas nem sempre é com dinheiro. Mas enfim, então o IBS, pela proposta do projeto de lei, ele vai incidir sobre as operações onerosas com bens ou com serviços, né? Então, tanto faz ser bens ou serviços, sendo onerosa vai ter incidência do IBS e da CBS. Aí tem uma outra questão interessante aqui, que chama a atenção, no artigo 4º, que é o inciso 2º, que ele fala que também vai incidir o IBS e a CBS sobre as operações não onerosas com bens ou com serviços expressamente previstos nesta lei complementar. Então, o que a gente tem aqui? Lendo esse comando, né, do fato gerador, do IBS e da CBS, primeiro, nas situações onerosas, via de regra, tá? Estou falando a regra, que daí vão ter as exceções, via de regra em todos os casos, tá? E nas operações não onerosas, a regra é que não incida, tá? Mas as exceções para incidir o IBS e a CBS vão ser aquelas previstas na lei complementar, né? Na mesma lei complementar. Tá? Então você vai ter que olhar lá quais são, e a gente vai falar aqui rapidamente hoje, né? De acordo com o projeto aqui, tá? Quais são essas situações onde existe essa previsão nesse projeto de lei para incidência do IBS e da CBS em operações não onerosas. Então nós temos aí o IBS e CBS incidindo em operações onerosas e não onerosas, a possibilidade de incidência, né, em operações onerosas e não onerosas. Trazendo para vocês referente aqui, alguns fatos aqui geradores, agora referente às operações onerosas. Então eu vou falar aqui para vocês umas situações onde vai incidir o IBS e vai incidir a CBS quando a operação tiver algum tipo de onerosidade. Tá? E eu chamo a atenção de vocês o seguinte, o rol do parágrafo 1º ali do artigo 4º, esse rol, ele traz lá um rol de situações, tá? Só que o parágrafo 1º, ele tem uma palavrinha no final que ele diz que, vou ler o parágrafo 1º todo, tá?
As operações de que trata o inciso 1, que é a incidência sobre as operações onerosas, tá? As operações de que trata o inciso 1 compreendem o fornecimento de bens ou de serviços e podem decorrer de qualquer ato ou negócio jurídico. Então não é só um negócio, pode ser um ato jurídico também, tais como. Aí eu vou chamar a atenção nesse primeiro momento aqui dessa palavrinha tais como. Se eu tenho ali tais como, pelo menos num primeiro momento aqui, tá? Me passa aqui uma forte impressão de ser um rol exemplificativo de situações. Ou seja, não é um rol taxativo, que não são só nessas situações, mas são tais como essas situações. Então, podem haver outras situações envolvendo operações com bens, né? Operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos sobre esses bens materiais e imateriais. Podem haver operações com serviços que não estão destacadas nesse rol, mas que haverá a incidência do IBS e da CBS. Tá? Então vamos lá. Sobre o que vai incidir o próprio texto do projeto de lei nos traz aqui. Tá? Ele fala que vai incidir sobre a alienação, inclusive compra e venda, troca ou permuta e dação em pagamento. Tá? Então ele traz ali, você vai alienar o quê? Um bem, né? Vai fazer a compra e venda de um bem, vai trocar ou vai permutar um bem. Que bem é esse? Os bens previstos lá na Constituição. Qualquer bem material ou imaterial. Inclusive os direitos desses bens, né? Inclusive a alienação, a compra e venda desses direitos, vamos dizer assim, sobre esses bens materiais e imateriais, uma troca ou permuta, tá? Vai incidir sobre todas essas questões relacionadas a bens materiais e imateriais. Tá? Aí a segunda situação, né, que a gente tinha uma questão no ISS, por exemplo, de uma tentativa, isso muito lá atrás, né, uma discussão, melhor dizendo, de cobrar o ISS sobre as locações. E foi entendido, né, os próprios tribunais superiores, eles chancelaram que não, quando é locação ou locação pura e simples, ou até mesmo uma locação do imóvel ali que entra mais nessa questão da locação pura e simples, que não envolve um fazer. E eu falei na live passada sobre o conceito jurídico e conceito econômico de serviço, então procurem a live Reforma Tributária, o alcance do IBS e da CBS, tá? Esse é o tema da live, procurem no YouTube que vocês vão achar. Eu falei lá do conceito jurídico e conceito econômico de serviço, tá? Lógico, não aprofundei, eu dei algo mais por cima assim, tá bom? Boa noite, Silvia Vioto, boa noite, Gustavo, boa noite, professor Márcio. Prazer tê-lo aqui prestigiando a nossa live. Então, agora vai incidir, vai ter uma incidência, né? Se esse projeto de lei for aprovado do jeito que está aqui, a incidência do IBS e da CBS sobre a locação. Então, o que a gente tem? Vamos imaginar que alguém locou, uma construtora locou um guindaste lá para ajudar na construção do prédio. O que acontece atualmente? A locação, se a construtora só locou o guindaste, a própria construtora que vai operar, ela tem alguém que opera esse guindaste, é uma locação pura e simples, não vai ter incidência do ISS. Tá? Agora, olhando para o lado do IBS, mesmo que seja só a locação, haverá aí a incidência do IBS e da CBS, pelo projeto de lei, tá? Aquilo que eu falei no começo da live, qualquer coisa, vale a pena voltar, principalmente para você que está no YouTube, voltar a assistir os 5, 10 primeiros minutos da live, tá? Então haverá essa possibilidade aí de incidência sobre as locações, tá? Boa noite aqui, Valéria,
Obrigado aí pela presença, Valéria lá de Cruzeiro do Sul, no Acre. Boa noite, Fabiano. Alguns eu perdi aqui, tá, pessoal? Mas, de qualquer forma, fazer um agradecimento geral a todos aí, tá bom? Boa noite, Rejane. Então, vamos lá. Então, a gente viu aqui sobre alienações, inclusive compra, venda, troca, permuta ou dação em pagamento. Pode ser tanto de bens como de serviços, tá? Vamos pegar um exemplo aqui sobre essa questão de troca ou permuta, né? Vamos pegar uma permuta de serviço, vamos imaginar isso, tá? Só didaticamente para a gente entender, tá? Então, tem um pedreiro e tem um pintor. O pedreiro não sabe pintar, o pintor não sabe construir. Aí eles falam assim, vamos construir uma casa junto? Duas casas, uma para você e uma para mim? O construtor vai construir a casa do pintor e o pintor vai pintar a casa do construtor. Aí como que eles vão pagar? Eles vão falar assim, não, faz o seguinte, eu construo para você, você pinta para mim e fica tudo certo, né? Fica tudo certo ali. Aí o que acontece? Eles fizeram ali uma espécie de uma permuta, uma troca, tá? Isso é uma onerosidade. Então haverá aí a incidência do IBS nesse ponto. Boa noite, Carlos Maia, seja bem-vindo. Aí uma outra situação de incidência do IBS da CBS. Licenciamento, concessão ou cessão. Empréstimos. Doação onerosa. Instituição onerosa de direitos reais. Né? Lembra que a gente comentou? O próprio texto da Emenda Constitucional 132, ele traz lá a situação do IBS, para o IBS atingir os bens materiais e imateriais, inclusive os direitos. Né? E nós temos direitos reais sobre bens materiais. Tá? Tá lá esses direitos reais estão lá no Código Civil. Tá bom? Também vai incidir sobre arrendamento, inclusive o arrendamento mercantil, e vai incidir, obviamente, na IBS CBS, sobre as prestações de serviço. Tá bom? Pessoal, quem quiser colocar dúvida, sugestão, fazer algum comentário, priorizem colocar aqui nesse ponto de interrogação, que depois fica melhor para a gente buscar, tá? Se você está aqui no Instagram. Se você está assistindo no YouTube depois, não vai ter essa interação. Mas agora que quem está no Instagram pode colocar aqui que a gente vai ler, tá? E um outro pedido, quem não segue aqui a escola ainda no Instagram, vai ali em cima onde tem o tema da live, baixa. Se você ainda não segue, vai abrir um botãozinho para você seguir. Aí você já começa a seguir ali a Escola de Tributos Municipais. Tá? E também sigam a escola, né? Inscrevam-se no canal do YouTube. A partir ali do meio, mais ou menos, da segunda quinzena de maio, a gente vai começar com algumas aulas gratuitas lá no YouTube, né? Onde algumas aulas vão ficar gratuitas lá, outras vão ser retiradas e enviadas exclusivamente para quem é membro ativo do Clube do Fisco ou para quem comprar aquele curso lá em separado, tá? Mas quem puder participar ao vivo vai estar participando de algumas aulas aí de maneira gratuita, mas aí tem que seguir lá, né? A Escola de Tributos Municipais, tem que se inscrever no canal do YouTube, só procurar lá, entra no YouTube e procura @Escola de Tributos Municipais que você vai achar, tá bom? Obrigado aí pelos emojis aí, pelos coraçõezinhos, pelos cenzinhos, enfim, os foguinhos, tudo que tem aí, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo aqui. Então só fazendo uma revisão, tá? O IBS ele vai incidir sobre a regra que ele incida sobre operações onerosas, tá? Mas a exceção ele também, não necessariamente ele vai incidir sobre todas as operações onerosas, tá? Nós podemos ter casos de não incidência, casos de imunidade, tá? Mas assim, de um modo geral, a regra é que ele incide sobre as operações onerosas. E eu tenho uma segunda situação dele incidindo também sobre operações não onerosas, tá? Só que as operações não onerosas, a incidência vão ser só para aqueles casos previstos na lei complementar. Tá? E o IBS e a CBS vai incidir sobre alienação, locação, licenciamento, empréstimo, doação onerosa, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, prestação de serviços, enfim. Tá? Ele vai... essa é o campo de incidência do IBS. Tá? E isso aqui que a gente falou num primeiro momento são sobre as situações onerosas. Tá? Agora aqui para vocês desse campo de incidência. Tá bom?
O interessante também que eu achei, né, nesse projeto de lei, o interessante que eu achei nesse projeto de lei é a situação no parágrafo 2º do artigo 4º, que ele fala lá que o que vai ser considerado uma operação com serviço. Tá? Esse projeto de lei está considerando serviço por exclusão, ou seja, aquele conceito econômico, não o conceito jurídico do serviço. Porque ele fala assim, ó, o parágrafo 2º, para fins da incidência do IBS e da CBS, considera-se operação com bem, considera-se operação com serviço qualquer operação que não seja classificado como operação com bem. Então, qual que é a tentativa agora, né? A tentativa é, o que é serviço? Serviço é aquilo que não é bem. Por exemplo, uma locação. Não é um bem, né? Uma locação não é um bem. Então ele vai incidir. Então o conceito de serviço, trazido aqui por esse projeto de lei, tá? É um conceito por exclusão. Que exclusão do quê? O que não for bem vai ser serviço. Então ele vai abranger tudo, né? O IBS e a CBS abrange uma possibilidade de você tributar tudo ou praticamente tudo pela IBS e pela CBS, tá? Através desse parâmetro aqui do serviço. Tá? Agora, trazendo aqui para vocês algumas situações de incidência sobre aquelas operações não onerosas. Lembra que a gente comentou, né, que vai incidir sobre as operações onerosas e sobre as operações não onerosas. Então, aquele primeiro que eu falei ali para vocês, tá? Sobre alienação, locação, licenciamento, empréstimo, doação, instituição de direitos reais, arrendamento mercantil, prestação de serviço, isso aqui oneroso. Tá? Agora, sobre quais situações não onerosas podem incidir? Tá? Então ele vai estar, daí isso vai estar lá está no artigo 5º desse projeto de lei, tá? E ele está dizendo o seguinte, ó, o IBS e a CBS também incide sobre as seguintes operações, ainda que não onerosas. Tá? Então, nessas operações aqui, ó, por exemplo, fornecimento não oneroso ou valor inferior ao de mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal. Qual que é a tentativa aqui? Tentar minimizar alguns desvios que tem para consumo pessoal. Tá? Na minha visão aqui, principalmente questão de algumas empresas que eles utilizam, né, esse gatilho aí, e acaba, na verdade, é como se tivesse doando ou dando alguma coisa assim para alguém da empresa. A gente já vai aprofundar nisso, tá? Então, sobre situações não onerosas, vai incidir o IBS e a CBS sobre o fornecimento não oneroso ou ainda sobre o valor inferior aos bens, valor inferior ao de mercado, de bens e serviços que sejam destinados para uso e consumo pessoal. Tá? Então a gente tem essa previsão aí, tá? Que pode ser para uso ou consumo pessoal do próprio contribuinte, quando esse for pessoa física. Pode ser para uso e consumo pessoal das pessoas físicas que sejam sócios, acionistas, administradores e membros de conselho de administração e comitês de assessoramento das empresas. Tá? Quando esse uso e consumo pessoal for dos empregados dos contribuintes. Tá? Então eu tenho um contribuinte, esse contribuinte dá algum bem, né, ou
fornece ou disponibiliza algum bem para o seu empregado, para o seu sócio, para o seu administrador, enfim. Por exemplo, a empresa resolve pagar o aluguel do seu CEO, do seu administrador, do seu acionista, tá? Sobre esse aluguel que a empresa paga, vai ter uma incidência de IBS, tá? De acordo com esse projeto de lei aqui. A gente tem que aguardar depois, né, para saber se vai mesmo ou não a lei complementar, tá? Aí, para você entender um pouco esse artigo 5º, e em especial o inciso 1º, né, do artigo 5º, é necessário que você faça uma leitura conjunta lá na seção 10 desse projeto de lei, desse mesmo capítulo, na verdade o artigo 38, tá? Que ele vai falar assim, o artigo 38 desse projeto de lei. A incidência, lembrando que aqui a gente está falando agora de incidência sobre situações não onerosas, né? A incidência do IBS da CBS sobre o fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal de pessoas físicas, de que trata o inciso 1 do caput ali, do artigo 5º, se dará na forma do disposto nessa seção. Aí vou falar só algumas das situações aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, parágrafo 1º do artigo 38. Os bens e serviços para uso e consumo pessoal de que trata o caput inclui a título exemplificativo. Então a gente tem a gente tinha lá no artigo 4º tais como, então, na minha opinião, é exemplificativo. E aqui no artigo 38 ele já está expresso que é exemplificativo, ou seja, outras situações também, mesmo que não onerosas, vai incidir o IBS e a CBS, mas a gente tem que olhar, assim, fazer um exercício para entender se isso é para uso e consumo pessoal que a empresa, né, por exemplo, estaria disponibilizando, né, alguém estaria disponibilizando para o seu empregado, para o seu sócio, para o seu administrador, para o seu gerente, enfim, tá? Dentro desse sentido, é importante você já ir mentalizando isso, que é para uso e consumo pessoal, tá? Para uso e consumo pessoal. Então, esse rol exemplificativo, ele traz lá algumas espécies de bens e serviços, como, por exemplo, a disponibilização de bem imóvel para habitação, bem como as despesas relativas à sua manutenção. Então, a partir do momento que a empresa disponibiliza um imóvel para o seu funcionário morar, tá? A moradia é um bem de uso pessoal. Diferente de pagar um hotel porque foi fazer um curso, porque foi atender um cliente, porque, enfim. A moradia, se a empresa paga a moradia ou dá o imóvel ou loca um imóvel para o funcionário, isso é um bem de uso pessoal. Então, sobre essa situação, sobre essa operação, sobre esse ato, né, lembra que é ato ou negócio jurídico, né, sobre essa situação que ocorreu aqui, por mais que não haja uma onerosidade, que a empresa não cobre nada do funcionário, ou mesmo que a empresa cobre, mas cobra um valor muito menor, vai incidir o IBS. Tá? Que valor muito menor que é esse? Um valor muito menor que o valor de mercado. Tá? Então aqui a gente tem a questão da incidência sobre situações não onerosas, quando há disponibilização de bem imóvel para habitação, quando há disponibilização de veículo, inclusive as manutenções, quando há disponibilização de equipamento de comunicação, serviços de comunicação, plano de assistência à saúde, educação, alimentos e bebidas, seguros, enfim. Se aquilo é caracterizado ali, eles estão caracterizando aqui nesse projeto de lei
como isso sendo de uso e consumo pessoal, e além disso que não está aqui no projeto de lei, se tiver algo que fique caracterizado como de uso e consumo pessoal da pessoa e não do negócio lá da empresa, isso vai ser tributado pelo IBS, tá? Então daí vocês vão ter que dar uma olhada e uma estudada, não só nos artigos 4, 5º, 4º a 8º do projeto de lei, que o 4º a 8º ele vai estar tratando do fato gerador, tá? Mas você vai ter que fazer uma leitura conjunta aqui com esse artigo 38, em especial o 38, tá? Por quê? Porque o 38 vai estar falando aquelas situações da incidência do IBS e da CBS sobre aqueles casos não onerosos. Então é muito importante a leitura do artigo 38. Aí voltando lá pro artigo 5º que a gente estava falando das situações não onerosas. Então, como eu falei, vocês precisam ler esse artigo 5º em conjunto com o artigo 38, tudo bem? Vamos lá. Agora eu vou passar do artigo 5º para o artigo 8º. O que a gente tratou até agora, tá, pessoal? Daí a gente vai mais uns minutinhos, aí a gente já vou encerrar a parte que eu tinha para passar para vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei no início, priorizem colocar aqui nesse ponto de interrogação, tá bom? Coloquem aqui que a gente vai responder na medida do possível daquilo que a gente tiver conhecimento, ou a gente trabalha junto uma ideia aqui, até porque assim, pessoal, a reforma é muito nova, todo mundo está estudando, está entendendo e estão começando a surgir aí algumas interpretações, tá bom? Então vamos lá. Então o artigo 4º do projeto de lei 68, ele fala da incidência do IBS e da CBS, que ele vai incidir sobre situações onerosas e não onerosas. O artigo 5º traz ali algumas situações não onerosas, tá? Alguns regramentos da situação não onerosa, e é importante você fazer a leitura conjunta do artigo 5º com o artigo 38 desse projeto de lei, tá bom? E agora nós vamos para o artigo 7. O 4º e o 5º nós falamos da incidência. O artigo 7, a gente vai falar das hipóteses de não incidência. Quando que não vai incidir o IBS e a CBS. E aqui um primeiro detalhe, vocês lembram que eu falei no começo? Boa noite, Luan. Obrigado aí pela presença. Vocês lembram que eu falei no começo, quando eu estava lendo lá o rol, né, que no artigo 4º lá ele tem um momento que ele fala tais como, e eu entendo que isso seja exemplificativo. Lá no artigo 38, que ele vai falar lá no parágrafo primeiro, lá no finalzinho, ele vai falar expressamente exemplificativo. Então, para as situações de incidência, aqueles roles de situações, eles são exemplificativos, não é necessariamente só se for aqueles casos. Você pode fazer uma analogia ali com aquelas situações. Até porque as incidências, como a gente viu também aqui no próprio texto, ele trouxe uma abrangência enorme. Por quê? Porque a própria Constituição fala de incidir sobre bens materiais e imateriais, inclusive seus direitos, e sobre os serviços. Aí veio esse projeto de lei que, se assim for aprovado, ele está dizendo, ele está trazendo um conceito econômico para o serviço. Um conceito econômico, daí ele vai trabalhar um conceito por exclusão do que é serviço. Que ele fala, ó, o que não for bem vai ser serviço. Simplesmente assim. Então é uma abrangência, um leque de tributação muito maior. Já que nesse artigo 7º, que falam dos casos de não incidência, ele fala no artigo 7º, não vai incidir nas seguintes hipóteses. Então eu entendo que aqui é um rol taxativo. Não vai incidir nessas situações aqui. Tá bom? Nessas situações do artigo 7º que não vai incidir. Nas outras há incidência. Então vamos ver aqui. Por exemplo,
Fornecimento de serviços por pessoas físicas em função de relação de emprego com o contribuinte. Então, uma pessoa presta um serviço, uma pessoa física, tá? Presta serviço para uma pessoa jurídica numa relação de emprego. É o cara que tem carteira assinada. Se a pessoa tem carteira assinada, a gente não está aí diante de um fato gerador do IBS, porque é alguém com carteira assinada. Lógico, ele está prestando serviço para o chefe dele lá, para a empresa, tá prestando serviço. Mas essa é uma situação de não incidência. E essa mesma situação de não incidência aqui está previsto no ISS, para quem conhece o ISS, tá bom? Uma outra situação de não incidência no fornecimento de serviços por pessoas físicas. São aqueles serviços referentes à atuação da pessoa física como administrador ou membro de conselhos de administração e comitês de assessoramento. Também a mesma coisa. Isso aí já existia essa previsão, por exemplo, lá existe essa previsão lá na lei do ISS, tá bom? Uma questão interessante aqui, ó, não vai incidir o ISS na transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, desde que tenha se emitido uma nota fiscal, porque senão eu não consigo comprovar a origem e destino, aí vai tributar normal, tá? Mas você tem, vamos pegar esses magazines, né, essas lojas de varejo aí que tem lojas em todos os estados aí praticamente, tá? Você vai ter ela transferindo às vezes alguns produtos de uma filial para outra que às vezes está até em outro estado. Então, nessa situação, se esse bem, né, estiver aí acobertado por uma nota, um documento fiscal aí permitido, documento eletrônico, ele vai transitar de uma filial para outra sem a incidência do IBS. E isso aqui é uma regra muito discutida no ICMS, tá? Que inclusive isso os tribunais superiores entendem inclusive dessa forma aqui. Tá? Também não vai incidir sobre a transmissão de participação societária, sobre a transmissão de bens em decorrência de fusão, cisão, incorporação e integralização e devolução de capital. Tá? Então é uma regra parecida com o ITBI, só que aqui não tem, pelo menos eu não visualizei numa primeira leitura, a questão de observar os 3 anos ou os 2 anos, dependendo da situação. E assim, o IBS ele não vai incidir sobre essa integralização de capital, do bem imóvel integralizando o capital. Quando esse bem imóvel volta para o sócio, também não vai ter incidência do IBS, se assim for aprovada esse projeto de lei, tá? Também não vai incidir sobre rendimentos financeiros, sobre operações com títulos de valores mobiliários, não vai incidir também sobre recebimentos de dividendos e demais resultados de participações societárias. Então, esse dividendos aqui, pessoal, é muito questionado aqui referente ao imposto de renda, né? Ou seja, a pessoa tem uma empresa e essa empresa dá lucro. Desse lucro, o sócio tira uma parte para ele, tá? Ou os sócios, né, tiram uma parte para ele. Sobre essa retirada, está prevista aqui uma situação de não incidência do IBS sobre essa retirada do lucro, tá bom? Que é o que acontece hoje, por exemplo, no imposto de renda. O imposto de renda é assim também, tá? Parágrafo único desse artigo 7º, ele vai estar dizendo lá, o IBS e a CBS incidem sobre arranjos envolvendo algumas hipóteses específicas aqui, tá? Então eu vou pedir para, quando vocês forem ler, vocês leiam com atenção e com calma, com cuidado, os incisos 3º a 7º do artigo 7º, porque nesses casos, tá, se houver onerosidade, haverá incidência do IBS. Quais são os casos? Porque primeiro eu tenho uma regra que é não incidir. Eu vou pegar um dos casos. Você vai ler o inciso 3º ao inciso 7º do artigo 7º, tá bom?
Eu vou fazer aqui só com um aqui para ficar no exemplo. Depois vocês fazem o mesmo exercício com os outros. Então, por exemplo, não vai incidir a IBS e CBS na devolução do capital para o sócio, tá? Que aqui esse pedaço está no inciso 4. Então, na devolução, o sócio integralizou lá com o bem, deu um carro, né? Foi fazer a sociedade. Aí um dos sócios falou o seguinte: ó, eu dou meu carro aqui no valor de 100 mil reais. Então ele integralizou o carro com 100 mil reais. Ele cobrou alguma coisa? Não, não cobrou, foi a integralização. Tá, beleza. Aí, vamos imaginar que ele saia da sociedade. Esse carro, vamos imaginar que daí ele pegue de volta esse carro, né? Ele pegue de volta esse carro. Não vai ter incidência do IBS. Agora, se ele tiver que pagar para tirar algum outro bem, alguma coisa de lá, ou seja, se for uma situação onerosa, se de alguma forma ficar caracterizada uma situação onerosa, mesmo que seja nessas situações aqui dos incisos 3 a 7º do artigo 7º, aí haverá incidência do IBS, tá bom? E assim, pessoal, é um projeto de lei imenso, são 497 artigos, fora os parágrafos, fora os incisos, fora as alíneas, né? Ele é muito maior que o Código Tributário Nacional, ele é maior que a Constituição, ele é grande, tá? Mas mesmo assim, ele ainda, na minha visão, ele é mais simples do que as 27 leis de ICMS, às vezes cada estado tem uma regra diferente. Ele é mais simples que os inúmeros regulamentos de ICMS. Ele é mais simples que as mais de 5.500 leis de ISS. Mais simples do que muitos regulamentos de ISS. Por quê? Pensa numa empresa que opera no Brasil inteiro. Ela tem que dar conta de mais de 5 mil leis. Agora ela vai ter uma, duas, no máximo aqui 3 leis aqui sobre a questão do consumo que ela vai ter que dar conta. Então isso vai dar uma simplificada assim no meu modo de ver aí para a questão das empresas, tá bom? Então, pessoal, isso era o que eu tinha para passar aqui para vocês, tá? Referente à incidência do IBS e da CBS, os fatos geradores, né? O que vai gerar aí, de acordo com o projeto de lei 68 de 2024. Só reforçando o que eu falei lá no começo, é um projeto de lei, tá? O nosso papel, quanto operadores do direito tributário aqui, quem trabalha com direito tributário, ou você é contribuinte, o nosso papel é acompanhar e ver o que vai acontecer. Esse é o projeto. Esse projeto pode ter alterações, tá? Pode ter alterações. Então a gente, na verdade, tem que aguardar, mas não dá para aguardar a lei ficar pronta e aprovada no Congresso para a gente começar a estudar, tá? A gente já tem que cair de cabeça na emenda constitucional 132, que isso aí sim é a realidade atual, né? E sobre a regulamentação, a gente já tem esses projetos. Então já começa a ler, porque também, se houver mudanças, acredito eu que não seja algo muito grande, muito significativo, tá? O cerne talvez já esteja aqui. E se você já estudou, já leu, já procurou entender algumas coisas, mesmo que venham algumas mudanças, você já vai estar situado. Porque se você deixar só para depois, tem gente falando assim, não, mas o IBS é só em 2027, 2021, e na verdade assim, só vai entrar para valer mesmo em 2033. Gente, sinto muito em dizer, mas quem está pensando assim vai tomar um suador danado, hein? Vai tomar um suador danado, tá bom? Então vamos ver aqui se tem dúvidas aqui. O Fábio, muito bom, parabéns. Obrigado, Fábio. Lembrando que, pessoal, inscrevam-se no canal do YouTube, procura lá, @Escola de Tributos Municipais. Em meados aí mais ou menos no meio aí da segunda quinzena de maio, a gente deve começar com aulas gratuitas lá. Nós vamos ter um curso sobre a reforma tributária. Ela vai ser ministrada ao vivo no YouTube, tá? Como que você faz para assistir? Você tem que assistir no ao vivo. Se você quiser assistir sem pagar nada, é no ao vivo, tá?
Agora, se você for membro ativo do Clube do Fisco, essas aulas vão subir para a plataforma do Clube do Fisco. Elas não vão estar mais no YouTube. Uma ou outra a gente vai deixar no YouTube. Mas assim, todas elas completas, mais didáticas e com material extra, aí não fica no YouTube, tá? Aí a gente vai disponibilizar para o pessoal do Clube do Fisco. Então daí eu já faço um convite para você conhecer o Clube do Fisco. Acesse o site escoladetributos-municipais.com.br, conhece lá o Clube do Fisco e se associa lá, tá? Porque você tem inclusive descontos em outros cursos que podem chegar até 80%. Inclusive no curso que vai acontecer nos dias 6 e 7 de maio, tá? Sobre fiscalização do ISS bancário, e que se você quiser participar ao vivo dessas gravações, você precisa fazer sua inscrição até o dia 4, que é sábado, e aproveitar o preço promocional que está só R$ 690, tá bom? Se você for membro ativo do Clube do Fisco, você tem um desconto de até 80% sobre esses 690, tudo bem? E você também, eu vou fazer um convite aqui para você conhecer o curso de retenções do ISS, do prestador de serviço optante do Simples Nacional, tá? Então, esse curso já está todo gravado, todo disponível. Se você é membro ativo do Clube do Fisco, esse curso é gratuito. Só você acessar a plataforma, tá, do Clube do Fisco, a área de membros. Caso você não seja do Clube do Fisco ainda, tá, esse curso está num preço promocional de R$ 119, tá bom? Então vamos ver aqui quem mais aqui, se mais alguém falou. Bom, na caixinha aqui de pergunta que eu pedi para colocar não tem nada, né? Vamos ver aqui se eu consigo resgatar alguma coisa. O Carlos falou que precisa sair, Deus parabéns, obrigado Carlos. Vamos ver se eu consigo resgatar alguma coisa aqui de comentário. No comentário às vezes a gente perde, tá, pessoal? O Jorge Borba falando, pensando na fiscalização, avaliar operações não onerosas ou para uso pessoal, garantindo que não haja abuso de forma, vai ser um desafio. Realmente, Jorge, vamos ter que aprender, né? Assim como, por exemplo, os municípios aí, né? Os municípios vão ter que aprender a fiscalizar, a tributar bens, que o município só tributava serviço, né? Então o município vai ter que aprender a tributar bens. Os estados vão ter que aprender a tributar serviço, porque eles não tributavam serviço, eles tributavam bens, com exceção dos serviços onerosos de comunicação e dos transportes interestaduais e intermunicipais. Fora isso, o estado só tributava mercadoria, não era nem bem, era só mercadoria, tá? E os contribuintes também vão precisar aprender, né? Contribuinte, contador, advogado, vão precisar aprender isso aí, cara, porque é uma novidade aí para todo mundo, tá? Vamos ver quem mais aqui, se tem mais alguém, se tiver mais algum comentário. Caso contrário, a gente já encerra. Deixa eu ver aqui. Pessoal, não tô achando mais aqui no feed, tá? E como não tem nada na caixinha de perguntas aqui também, então, pessoal, vou encerrando aqui, tá? Muito obrigado aí pela presença de todos, pessoal que pôde participar ao vivo aí, e para você que está assistindo aí depois também, tá bom? Faço convite para conhecer as mídias sociais da escola e acessar o site www.escoladetributos-municipais.com.br. Tudo bem? Pessoal, continuem nos seguindo aí, nos seguindo, e até a próxima. Abraço, tchau, tchau.